Fique de olhos bem abertos, porque esse Judas vai se revelar. Tem pessoas que ficam ali o tempo inteiro, a vida inteira, demonstrando carinho, demonstrando afeto. Mas chega uma hora que eles não podem fugir da essência que tem. E qual é a essência que eles têm? A essência de Judas. Abra a tua mente, te prepara, porque o Senhor vai revelar alguém que tem comido na tua mesa, mas que tem agido como Judas pelas tuas costas. O Senhor revelará alguém que tem agido como Judas, agido como Judas. E é assim a vida da gente. É desse jeito a vida da gente, tá entendendo? Nós dedicamos o nosso amor, a nossa confiança. E quando a gente vai saber, a falsidade já comeu, foi solta. Deus vai revelar, tô toda arrepiada aqui falando com você. Deus vai revelar alguém que tem comido na tua mesa. Deus vai arrancar a máscara de alguém que tem sentado na tua mesa. Alguém que tem te chamado de amigo. Alguém que está levando, escute isso aqui. Alguém que está levando conversa, informações. Porque tem pessoas que é desse jeito. Tem pessoas, vaso, que tá aqui com você na maior alegria do mundo. Senta com você, preste atenção nisso aqui. Senta com você, come com você, bebe com você, mas tá ali só para sugar o que você tem e para pegar, buscar informações que você muitas vezes angustiada, você passa. Muitas vezes a gente angustiada, Márcia. Muitas vezes a gente tá angustiada, Márcia. Angustiada, a gente tá perdida. Aí a gente quer desabafar. Aí a gente quer contar para alguém da nossa luta, porque tem horas que não dá para guardar dentro do peito a dor. Tem horas que nem a oração basta, não é verdade? Tem horas que nem a oração, você está ali orando, mas parece que não basta. Que a gente precisa conversar com alguém. Ouvir a opinião de alguém dentro daquilo que a gente está vivendo. E quando eu digo ouvir a opinião, é assim, você ter alguém para desabafar, alguém que apoie você. Presta atenção nisso aqui, que isso aqui vai ser revelador para a tua vida. Muitas vezes a gente precisa de alguém que nos apoie. Tá entendendo? Alguém que nos escute e diga, não, mulher, vai dar certo. Não, mulher, faz assim, mulher. É ou não é? Só que é aí que mora o perigo. É aí que mora o problema. Por quê? Vai ter pessoas que vai usar. Vai ter pessoas que vai usar essa tua carência, esse teu momento difícil. Mônica, Deus abençoe. Vai ter pessoas que vai usar esse teu momento difícil, esse teu momento de dor, esse teu momento de angústia, esse teu momento de carência. Eu preciso falar com alguém, eu preciso, sabe, ouvir alguém, me dar uma direção. E é esse momento exato que o Judas aparece. É nesse momento exato que os infiltrados aparecem. É exatamente nesse momento, como bons amigos, preste atenção. Bons amigos, bons ouvintes, quantas pessoas que você não já desabafou, não acabou com a tua vida por aí para as pessoas contando teu segredo?
Tá contigo aqui boazinha. Tá contigo, tá bem. Se brigar contigo, conta pra todo mundo o que foi que tu fez. Arranca com a tua reputação por aí. Quantas você não foi lá e confiou, desabafou? Deus está falando aqui hoje neste lugar. Deus está falando aqui hoje neste lugar. E eu tenho uma palavra para você aqui. Você não vai passar esse vídeo. Você vai deixar sua curtida e você vai compartilhar. Quantas pessoas você no momento de carência foi lá, contou, se abriu. Aí a pessoa com raiva de você foi lá e escapitou com tudo. Márcia, Isabel, foi lá e escapitou com tudo, Márcia. Márcia, Isabel, contando. Tá entendendo? Falando, Vera, contando para as pessoas coisas pessoais. Coisas pessoais. Tem pessoas que ficam esperando só realmente uma brecha para entrar na tua vida e fazer arruaça, é que nem o Satanás. O diabo é assim, ele espera a brecha. Tem pessoas que não é diferente. Tem pessoas que você até já se afastou, mas está ali rondando, esperando para voltar de novo para a tua vida. Para te trair de novo, para aprontar de novo. Porque a gente tem um problema. A gente que tem um bom coração, a gente tem um problema. A gente tem a memória curta, né? Tem a memória curta. Como assim, Tabi, tá a memória curta? Roseli Ângela. As pessoas fazem as coisas com a gente, aí a gente diz assim, não, vou perdoar fulano. Aí perdoou. Só que a gente confunde o perdão com a convivência. Aí diz assim, não, vou perdoar fulano, aí perdoa. Fulano fez toda a covardia, arrasou com a tua vida, com teu nome, te fez chorar, te fez sofrer. Aí tu com teu bom coração, tu pega e diz assim, ai, eu vou perdoar fulano, vou perdoar. É porque Deus diz que a gente tem que perdoar. Eu perdoo, mas na minha mesa não senta mais. Eu perdoo, mas acesso eu não dou mais. Já dei muito acesso, confundi muito, eu também confundi muito perdão com acesso. Com acesso. Quando você perdoa, aleluia, Márcia, Deus abençoe, princesa. Um beijo pro pessoal de Portugal, beijo a todos vocês. Quando você perdoa alguém, você precisa entender que eu sei muito, olha, eu vou te dizer isso porque eu vivi na própria pele. Eu sei muito bem que a gente, muitas vezes, a gente gosta de algumas pessoas, não é verdade? A gente gosta das pessoas. E vai ter pessoas que a gente quer na nossa vida. Vai ter pessoas que a gente diz assim, rapaz, mas eu gosto tanto de fulano, fulano fez isso comigo. Eu quero essa pessoa na minha vida, eu gosto dela, eu vou perdoar, vai voltar a ser como era antes. Não vai voltar a ser como era antes. Depois que a confiança se quebra, depois que acontecem traições, pode esquecer. Bom dia, Alessandra, Deus abençoe, princesa. Depois que acontece a traição, depois que acontece a quebra de aliança, amizades, não volta mais. Só que nós temos a memória muito curta. As pessoas aprontam, Edilson, e a gente perdoa e traz de volta para a vida. A gente dá a essas pessoas a oportunidade de fazer, tá entendendo? Com a gente coisa pior. Porque tu pode perceber. Muito obrigada, Ale. Deus abençoe, meu amor. Tu pode perceber que tem pessoas que Deus tirou da tua vida e tu colocou de volta, tá fazendo coisa pior. Olha aí. Olha ao teu redor. O que Judas tem feito com você? Não, eu vou perdoar. Deus arrancou a pessoa.
Aí você diz, não, mas eu sinto falta de falar com ela, eu sinto falta de conversar, e tu bota de novo na tua vida. A pessoa tá fazendo coisa pior e vai fazer muito pior ainda. Porque vocês confundem, eu confundi muito tempo, o perdão com o acesso. O perdão com o acesso. Tá entendendo? Perdoar, mas acesso não, filha. Perdoa você, que Deus lhe abençoe, toda maldade que você lhe fez, que Deus ele possa te dar o pago dentro da justiça dele. Agora na minha vida, na minha mesa, só se for algo de Deus. Porque, Rosa, nós precisamos entender uma coisa. Que quando as pessoas são falsas com a gente, é a essência delas. A falsidade não tem nada a ver com fraqueza, tem a ver com caráter. A traição, e isso não é só homem e mulher, isso é família, isso é dentro de amizades. A nossa carência nos coloca em lugares difíceis. Aqui, a Adelina Quadros, colocou aqui, eu me decepcionei com uma amizade de 22 anos, mulher. Se a gente decepciona até com os de sangue, mulher, que viu a gente crescer, a gente nascer. Para ser Judas, para ter uma essência de Judas, não precisa ser marido, ser mãe, ser pai. Minha filha, pode estar em qualquer um essa maldade da falsidade. A falsidade é algo cruel, algo terrível. Já fui traída pelos de sangue, já fui traída por colegas. Irmão, eu era uma pessoa tão carente antes de conhecer Jesus. Eu tinha uma necessidade de aprovação incrível. Por eu não ter tido uma mãe para cuidar de mim, não ter tido um pai, não ter tido uma família, por ter vivido muito tempo em estado de sofrimento, todo mundo que se aproximava de mim achava que era meu amigo, né? Gostava de mim, gostava dos trabalhos que eu fazia, gostava da cerveja que bebia comigo, gostava do churrasco. De mim? De mim não. De mim nunca gostaram, porque sentavam na mesa, mas por detrás falavam mal de mim. Falava que eu não prestava, que eu não prestava mesmo não, mas não precisava dizer, né? O que eu digo a você? Tem coisas que tem que ser revelada. Tem coisas que não adianta a gente tapar o sol com a peneira, não. Dão sinais. O Judas sempre deu sinais. Lembra quando o Judas senta? Olha, eu vou te... Tu quer ver? Vou te mostrar dentro da palavra. Tu lembra quando Jesus senta na mesa com os discípulos? Vai fazer a ceia. Aí Jesus diz assim, aquele que molhar o pão, esse me trairá. Sinais. Judas deu sinais. Jesus sabia já. Mas acredito eu que os outros discípulos não sabiam. Jesus já tinha um plano completo ali para Jesus, para ele ir para a cruz, para morrer por mim e por você. Era um plano, né? Um plano excelente para me salvar e salvar você. Patrícia, Judas sempre dá sinais. A gente que não quer estar ligado. Sempre gente falsa tá dando sinais. Só que a gente na carência, por gostar muitas vezes das pessoas, a gente se faz de doida, se faz de cega. Você que tá chegando aqui agora, deixa a sua curtida aqui, ó. Aperta 2 vezes na telinha aqui e deixa a sua curtida para abençoar. Tem pessoas que dão sinais no olhar. É só você contar uma bênção. Você vai ver virar o olho assim, ó. Ai, que bom. Você vê pelo olho. O olho fala mais do que a boca, querida. A boca diz parabéns e o olho diz poderia ser eu. Você vai se dar mal, não vai dar certo. Guilherme, tudo bem? Então, muitas vezes, os sinais
estão ali, muito perto da gente. Os sinais, os olhos não mentem. Os olhos falam mais do que a boca. Só que nós, Francisca, muitas vezes, aleluia, Rosa, muitas vezes, Nayane, a gente quer tapar o sol com a peneira. Não, não deve ser isso não, deve ser coisa da minha cabeça. Por quê? Você pegou um sinal, mas no restante do tempo, a pessoa tá sorrindo, tá te abraçando, tá te beijando. Então, esse pequeno gesto de carinho, que muitas vezes, Marília, as pessoas têm conosco, Tatiane, é exatamente esse gesto que a gente se apega. Entendeu? Fulano fez uma coisa ruim, descobri que fulano tava falando de mim. Fulano tava com indireta, piada. Tem gente que dentro do trabalho da gente, vocês aí, se vocês observar, dentro do trabalho, se você observar, você vai ver que tem pessoas que vivem de piadinha, sorrisinho falso. Josiane Cordeiro. Tem pessoas que você vai ver, Josiane, que vive de piadinha. Você pode, se você parar, Deus vai abrir os teus olhos. Jesus abrirá os teus olhos. Você vai ver que, olha, gente falso, ele pode se esconder, mas os sinais estão aí. Pode se esconder. Ai, eu vou sorrir metade do tempo, outra metade eu vou elogiar. Mas Deus sempre prepara situações que você pega no ar. Palavras, olhares, sorriso de canto de boca. Há sinais. Só que muitas vezes esses sinais nós não queremos. Não queremos ou não queremos entender. Muitas vezes, Josiane, a situação está diante dos nossos olhos, mas nós queremos estar cega, a gente não quer acreditar muitas vezes que pessoas que nós amamos, pessoas que nós consideramos, são capazes de nos trair, de aprontar conosco, de nos vender para um inimigo. E eu te digo, do ser humano não espere nada. Espere de Deus. Espere do Senhor. Não espere nem de mim. Porque eu sou uma carne, um ser humano, eu posso errar a qualquer momento aqui, ó. E errar e acabou-se. Mas você tem que esperar de Deus. Porque o ser humano está cada dia mais corrompido. As pessoas para nos vender para os inimigos não demora. Nos vende por qualquer coisa, por um gole de café, uma roupa usada, uma cesta básica. Vem aqui em casa que eu tenho uma cesta para te dar. Aí a pessoa vai lá, pegar a cesta básica, conta tudo que você contou para ela, por causa de uma cesta básica. Vem cá que eu tenho umas roupinhas aqui para te dar usada. Aí a pessoa vai lá para pegar a roupa, teus colegas. Chega lá, só fala tudo que tu falou. Não, mulher, aí como é que tá a vida dela? Mulher, a vida dela tá assim, ela tá mal, tá quebrada, tá sem dinheiro, tá doente, conta tudo. Por uma dose de café, um gole de café, chama outro pra tomar café. Vamos lá em casa tomar um cafezinho. Chega lá, conta toda a tua vida. Aquilo que tu falou pra ela, aquilo que tu falou pra ele, traz você, vai embora pra qualquer mixaria, pra qualquer coisa. Uma roupa usada, uma cesta básica. É isso que vale muitas vezes a tua amizade, a tua fidelidade para algumas pessoas. É isso que vale. É isso que vale muitas vezes para algumas pessoas a tua amizade. O amor, o carinho, o cuidado que você tem. Porque você é de verdade. E esse é o teu problema. Porque tu só se fere por isso. Só dá oportunidade pra gente errado. José Lourenço. Só dá oportunidade pra gente errado. Pessoas sem futuro. Pessoa dá um gesto de carinho pra tu, pronto. Aí sai aí vendendo teu nome. Tu conta tudo. Chega, diz que é tua amiga, gosta de ti, tu vai lá desabafar. Cuidado com quem você tem desabafado.
Ah, eu não estou desabafando. Cuidado. Não dê oportunidade, não dê munição para o seu inimigo. Tem um Judas infiltrado aí. E Deus já te deu sinais. Tem pessoas que te vendem qualquer coisa, mulher. Qualquer coisa, qualquer coisa. Sabe, toda essa amizade que você tem, todo esse amor, todo esse carinho. Tem pessoas que te trocam por qualquer coisa. Tem um prato de comida que o pessoal chama para ir comer um churrasco velho, uma carne velha. Vai lá e fala toda a tua vida por causa de um pedaço de comida, por causa de um passeio, por causa de qualquer coisa. E todo aquilo que você fez, toda aquela amizade, toda aquela confiança não valeu de nada. Não é porque você é ruim, é porque o outro tem nele um espírito, um caráter corrompido. É falso com todo mundo. É falso com todo mundo. Você pode ver, até com os de dentro de casa, ela fala mal dos de dentro de casa, mulher, dirá de tu. Se a pessoa fala mal da própria família, mulher, dirá de tu. Dirá de você. Deus manda dizer para você. O pior cego é aquele que não quer ver. O pior cego é aquele que vai empurrando com a barriga. Tu tem empurrado com a barriga. Tu tem fechado os teus olhos para não perder. Tu tem fechado os teus olhos para não perder, mas tu querendo ou não, os teus olhos vão ter que se abrir e tu vai ter que acordar para a realidade. Tá entendendo? Querendo ou não, teus olhos vão ter que se abrir, tu vai ter que acordar para a realidade. Quem vive no País das Maravilhas é a Alice, não é você, minha filha. Então, minha querida, levanta a tua cabeça e diga ao Senhor hoje: Senhor, eu quero ver. Senhor, eu quero ver. Pode doer, mas eu quero ver. Eu quero enxergar. Eu não quero mais sinais, eu quero ver. Eu quero, Senhor, contemplar o que está acontecendo ao meu redor. Eu quero saber, Senhor, se eu estou sendo traído ou não. Mas eu não quero que venha de um profeta, eu quero que venha de ti. Que o Senhor possa arrancar a máscara, Pai. Eu quero enxergar. Eu não quero mais ser enganado, passado para trás, dando o meu melhor para alguém e recebendo traição. Dando o meu melhor para alguém, recebendo covardia. Entregando o meu melhor a alguém, recebendo mentira, engano. Porque é isso que você vai receber na maioria das vezes. É mentira. Tem pessoas que mentem, vaso, que nem respira, é algo... tem médico que diz que isso é um problema, né? Tem gente que mente. Mente sem necessidade. Sabia disso? Tem pessoas que mentem com coisas tão pequenas que já é vício da pessoa mentir. Tá compreendendo? Quem tá entendendo, coloca aqui nos comentários. Eu estou entendendo. Deus vai revelar uma traição que está aí, bem escondidinha. Me deu um mando dizer para você que os teus olhos se abrirão. Tu já estava desconfiada. Tava ou não tava? Tô toda arrepiada aqui. Tu já estava desconfiada. Tem gente aqui que até sonhou. Meu Deus. Tem gente aqui que até sonhou. Olha como é que eu tô aqui arrepiada. Sabe o que é isso aqui? Presença de Deus neste lugar. Tem gente aqui que até sonhou. Já tava, opa, peraí. Espírito Santo me deu um sinal. Porque aquilo que está longe dos nossos olhos, o Espírito Santo nos revela. Rapaz, não adianta tentar enganar pessoas que têm presença de Deus. Não adianta, vaso. A gente só fica cego até o dia que a gente quiser. Tá entendendo? Tu ainda tá nessa cegueira porque tu quer. Até medo de descobrir a verdade e saber as decisões que a gente tem que tomar, não é? Porque quando a verdade vem à tona de uma vez, a gente tem que tomar uma decisão.
E é muitas vezes por isso que a gente vai empurrando com a barriga e vai deixando passar, porque a gente tem medo de tirar pessoas da nossa vida, a gente tem medo de tomar decisões, porque na maioria das vezes nós somos traídos por pessoas que a gente ama. E quando algo muito forte, muito profundo vem à tona, a gente tem que tomar decisão. Isso dói. Uma coisa é falar do inimigo lá de fora. Outra coisa é descobrir uma traição de perto, tá? Outra coisa é descobrir que alguém que senta na mesa com você, senta na mesa com teu inimigo. É porque quem não tá com você é contra você. Coloque aqui nos comentários: quem não está comigo está contra mim. Então qualquer um que faça qualquer coisa que te prejudique está contra você. Qualquer um que queira o teu mal, que fale mal de você, está contra você. Então, se não está comigo, está contra mim. Então, se senta na minha mesa e senta na mesa do meu inimigo, não é meu amigo. Não é meu amigo. Você está entendendo? Ou você está comigo ou você não está, uai. Ou você usa de sinceridade comigo como eu uso com você, ou você não use. Você está compreendendo isso? Tem alguém sentando na mesa, mas já está com planos. Tem sentado na tua mesa, na mesa do teu inimigo. Você que está chegando aqui, eu quero pedir para você deixar sua curtida. Aperta 2 vezes na telinha. 2 vezes na telinha e deixa a sua curtida aí para abençoar. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia aí, em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia que eu quero falar com você hoje. Deus vai falar com você hoje. Se o próprio Cristo que veio puro, santo, que veio morrer por milhões, bilhões, trilhões, por toda a humanidade, foi traído, rejeitado, morreu sozinho em uma cruz, crucificado. E Jesus andava com a multidão andava com Jesus, para ser exata. Era ou não era? Havia multidão com Jesus. Mas quando a casa caiu, querida, até o próprio Pedro negou ele. Tá esperando fidelidade do homem. Eu não tô aqui para colocar neura na tua cabeça, não. Eu não tô aqui para fazer você desconfiar de Deus e o mundo, de todo mundo. Não, eu estou aqui para dizer para você que existe alguém e Deus vai te mostrar. Essa pregação aqui tem fundamento. Usando de má fé com você. E se você chegou aqui é porque Deus quer abrir teus olhos. Porque a coisa pior do mundo, vaso, a gente está dentro da situação enganado. A coisa pior do mundo, vaso, é você estar dando o seu melhor e você estar recebendo só mentira, engano, traição. A pessoa não pensa em você 1 minuto. A pessoa não pensa no teu bem-estar 1 minuto, só pensa nos outros enquanto você faz tudo isso. Você faz tudo de bom para a pessoa. Você tira até o dinheiro se precisar, tira a roupa do corpo. Você faz de tudo. Tá entendendo? E você enganada? Não, vaso. Deus vai abrir teus olhos. Você vai colocando aqui: Senhor, abre os meus olhos. Vai doer, vaso, porque se alguém é de perto, vai doer. Vai te machucar, mas Deus vai revelar alguém que tá aí andando nas sombras. Deus vai revelar. Vaso, olhe para mim. Não há nada que vai ficar em oculto diante do servo de Deus. Deus já tem te mostrado em sonho, vaso. Você que está chegando aqui agora, deixa a sua curtida. Aperta aí 2 vezes na telinha, ou você pode apertar aqui em cima, ó. Aqui em cima tem 3 pontinhos. Aperte aqui e deixa a sua curtida para abençoar esse canal. Quando você deixa a sua curtida, você abençoa esse canal. Deus vai abrir os teus olhos, vaso. Deus vai abrir os teus olhos. Por quê?
Porque você é uma pessoa que tem dom espiritual, você já tem sentido que tem algo errado. Você só não quer acreditar. Você só não quer acreditar porque você gosta dessa pessoa. Não é uma pessoa que você não gosta, é uma pessoa que você tem afeto. É uma pessoa que você entregou carinho, amor. Mas, irmã, eu posso falar algo da paz de Deus para você? É melhor uma verdade amarga do que uma doce mentira, vaso. É melhor. Porque quanto tempo faz que você está dentro dessa situação? Quanto tempo a pessoa está vivendo duas vidas? Está vivendo vida dupla. Está com você, senta na sua mesa e senta na mesa do seu inimigo. Senta na mesa do seu inimigo e senta na sua mesa. Quanto tempo? Mas não se sustenta por muito tempo a mentira. Abra sua Bíblia aí, em Mateus. Abra sua Bíblia em Mateus 26, Eduarda. Traz água, por favor. Abra sua Bíblia em Mateus. Preste atenção nessa palavra, vaso. Enquanto eu estou trazendo aqui, eu queria que você compartilhasse. Você pode compartilhar essa live? Você pode curtir essa live e abençoar a minha vida? Você pode fazer isso? Pode? Amém? Você pode me ajudar a alcançar mais vidas? Meu canal é pequeno aqui, mas eu creio que se você me ajudar, juntos nós vamos alcançar famílias, vidas. Juntos nós vamos alcançar pessoas que estão sendo enganadas, que estão passando por um processo difícil, por uma situação complicada. E eu sozinha, mas não chego em lugar nenhum. Eu preciso de você para compartilhar. Amém? Eu preciso de você para me ajudar aqui, compartilhando, curtindo a live. Preste atenção. Delícias, curiosidades da Mel. Ivaneide. Ivaneide Batista, Elisa. Amém? Vocês estão chegando aqui a primeira vez? Sejam todos bem-vindas, tá? Minhas seguidoras novas. As antigas, né, também. Todas bem-vindas, meus amores. Todas bem-vindas, todas vocês. Abra sua Bíblia em Mateus 26, 14. Aleluia. Jane, Deus abençoe. Cici, Deus abençoe. Amém? Mateus 26, 14. Abra sua Bíblia aí. Mateus 26, 14. Presta atenção. O preço da traição. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar? Eu vos entregareis? E eles lhe pesaram 30 moedas de prata e desde então buscavam oportunidade para o entregar. Presta atenção. A palavra vai dizer que um dos 12, Marilene, um dos 12, quem eram os 12? Jesus andou com a multidão. Foi ou não foi? A multidão andou com Jesus, foi ou não foi? A multidão andou com Jesus, Ivoneide. Muitos andaram, era até difícil chegar perto de Jesus. Mas Jesus, ele separa para discípulo 12. 12. E um desses 12, um traiu e o outro negou. Muitas vezes a gente é até seletivo. Muitas vezes a gente tá ali como Jesus. Jesus selecionou. Judas estava no meio dos 12. Às vezes você está aí dizendo assim: não, mas eu escolhi as pessoas, eu não lidou com todo mundo. Talvez você está dizendo assim: não, mas eu não lidou com todo mundo. Eu não tenho amizade com todo mundo. Talvez você está aí dizendo: não, mas os meus amigos, olha, eu só tenho fulano. Não falo com ninguém, só com fulano. Pois é, mas Deus está falando é do fulano mesmo, tá?
Nós não estamos falando aqui da galera da massa, nós estamos falando aqui de Judas. Judas, quem foi Judas? Um escolhido. No meio dos 12, ele estava lá, selecionado. E ainda selecionado, Marilene Almeida, selecionado, porque às vezes a gente seleciona, não, eu não falo com todo mundo, não é todo mundo que entra na minha casa, a gente seleciona, mas ainda selecionando, no meio da seleção, ainda vem um premiado, né? Ainda vem um premiado. Judas, ele procura. A palavra vai dizer, então, um dos 12. O que a palavra está dizendo aqui, um dos 12? Um dos escolhidos. Os 12 foram os escolhidos. Um dos escolhidos, um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi ter com os príncipes dos sacerdotes. Judas, um dos escolhidos, um dos selecionados, foi procurar. Ele foi procurar os inimigos de Jesus. Olha que coisa. Ele mesmo foi procurar. É aquele que comia na mesa, aquele que sentava com Jesus, que ceava com ele, aquele que foi escolhido entre uma multidão para fazer parte. Foi escolhido no meio de Jesus para fazer parte dos 12. Rafael colocou aqui, Judas nunca foi bem-vindo pelos discípulos, mas foi por Jesus. Jesus o selecionou, mesmo sabendo que ele teria a função de o trair. Jesus em nenhum momento estava enganado, tá, gente? Nenhum momento, Guilherme não vai embora, fica aqui. Fique aqui, ouvindo. Nenhum momento Jesus estava enganado, não. Ele sabia a missão de Judas. Tá entendendo? Jesus sabia que seria. O irmão colocou aqui, ó, Rafael, ele se ofereceu para andar com Jesus. Sim, se voluntariou, mas foi escolhido no meio dos 12. A palavra diz isso. Se oferecendo ou não, se oferecendo para estar com Jesus ou não, se voluntariando para a obra ou não, ele estava selecionado. Ele estava separado no meio dos 12. E ele vai lá. E ele procura os inimigos de Jesus. Procura os inimigos de Jesus. Judas não era qualquer um. Judas não era qualquer um. Judas não estava no meio da massa. Judas estava entre os 12. Na massa existia muitos. Era multidão. Mas apenas 12 realmente caminharam com Jesus. Muitas vezes, nós selecionamos pessoas. Muitas vezes, nós amamos pessoas. Muitas vezes, a gente até diz, eu não sou de lidar com todo mundo. Mas eu digo uma coisa para você. Todo mundo tem uma missão em nossas vidas. Todo mundo tem a sua missão em nossas vidas. Você pode até dizer assim, ah não, mas tudo tem um porquê. A palavra do Senhor vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Judas, tinha um propósito de Judas desde o início. Judas entrou para a história como aquele que traiu Jesus, como aquele que o entregou aos inimigos. Tudo na vida serve de lição. Até as pessoas falsas, covardes e ruins nos ensinam alguma coisa.
Até as pessoas mais falsas e ruins, até as experiências de sofrimento, de traição nos ensina. Ninguém entra em nossas vidas em vão. Sempre existe uma razão. Judas estava entre os 12 por uma razão. Tá entendendo? Por que que não entrou para a história que alguém da multidão entregou Jesus? Por quê, Nirlene? Que não podia ser alguém da massa? Por que que não podia ser alguém que está lá, um desconhecido? Como foi como foi aquele que ajudou Jesus na cruz? Por que que não podia ser um desconhecido, como foi o bom samaritano? Tem muitas pessoas na Bíblia que fizeram boas ações e não tem nome. Mas aqui ficou uma grande lição. Uma lição muito grande quando Jesus, ele deixa que um traidor entre no meio dos escolhidos. Quando Jesus escolheu Judas, ele já sabia. Diferente de mim e de você, né? Que a gente às vezes se arrebenta na inocência. Jesus não. Tinha um propósito para Judas. Daiane, saudade. Tinha um propósito para Judas estar ali. Ele fazia parte, ainda que fosse para trair, ele fazia parte. E tinha que ser alguém dos 12, né? Podia ser um desconhecido, mas tinha que ser um que Jesus chamava de amigo. Jesus chamava ele de amigo. Mesmo sabendo o que ele faria. Vai ter momentos que nós vamos chamar algumas pessoas de amigos, sabendo, outras não sabendo, mas uma coisa eu quero te dizer: Deus não vai deixar você nas mãos de um traidor. Tem pessoas que é desse jeito aqui, ó. A história de Judas ficou como exemplo. A história de Judas ficou como exemplo, Rafael. Por quê? Pessoas que a gente confia. Por que Jesus colocou ele no meio dos 12? Para dizer, cuidado em quem você confia. Se eu, Jesus, fui entregue na mão dos inimigos por alguém que estava no meio da seleção, dirá você. Dirá você. Às vezes a gente está esperando tanto que a massa nos ataque. Às vezes a gente está esperando tanto que os lá de fora venham e arrebente com a gente está esperando que aquela mulher lá de fora, aquela que faz os trabalhos, aquela que ora contrário, aqueles que não nos conhecem se levante contra nós. Mas muitas vezes, por que Judas ficou aqui como exemplo? Judas ficou como exemplo. Que ainda você dedicando confiança a alguém, chamando de amigo, alguém pode sim te vender, te trair, porque Jesus passou. O que Jesus fez para merecer isso? Fazia parte do propósito? Fazia, mas não podia ser qualquer um que poderia ter entregado ele? Não alguém que estava ali comendo e bebendo junto? Covardia grande, gente. Muito grande. A gente espera tudo de todos lá de fora, aqueles que dizem assim, eu vou te matar, eu vou te destruir. A gente espera. Rafael, em nome de Jesus, eu creio na cura do seu irmão querido. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama o Senhor. Deus está trabalhando de uma forma que a gente não entende, Rafael, mas está trabalhando. Que Deus cure seu irmão aí. E muitas vezes vai ter pessoas ali, vaso ali, pessoas ali junto, que você vai dizer assim, não acredito. Não acredito. Irmão, eu tô falando com você que eu tô toda arrepiada. Isso aqui não é brincadeira não, vaso.
Muitas vezes a gente está preocupado com o lado de fora. Está preocupado. Ah, os daqui fulana diz que vai fazer macumba para mim. Beltrana diz que não sei o quê. Vaze, teu inimigo às vezes está do teu lado e tu não está sabendo. Silvana. Muitas vezes Silvana está do nosso lado. Senta, toma café, sorri. E a gente está ali com os olhos vendados. Com os olhos fechados. Inocentemente a gente está ali, às vezes até fazendo como Jesus fez. Jesus não estava inocente na história, mas muitas vezes a gente está inocente dentro da história. E Deus não vai mais deixar você enganada e nem confundida. Fica de olhos abertos, porque por esses dias um Judas será revelado. Manda te dizer o Senhor. Abra a sua Bíblia aí, vaso. Aqui, ó, falei, né? Aqui em Mateus 26, 14, que ele vai até os príncipes, né, dos sacerdotes para entregar Jesus, né? Para saber quanto vai valer. Quanto vai valer ele dizer onde Jesus está. Quanto vale a localização de Jesus? 30 moedas, certo? Vamos lá. E aqui em Mateus... Ainda em Mateus 26, perdão. Ainda em Mateus 26, 47. Aqui vai dizer assim, ó, Jesus é preso. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas, porretes, vinda da parte dos príncipes, dos sacerdotes e dos anciãos do povo. E o traidor tinha lhe dado um sinal, dizendo: o que eu beijar, meu Deus, esse prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saldo, Rabi. E o beijou, meu Deus. E Jesus, porém, disse-lhe: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão e o prenderam. E eis que um dos que estava com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: mete em seu lugar a tua espada, porque todos os que lançar a mão da espada, a espada morrerão. Olha que coisa interessante. Aqui a palavra vai dizer que Jesus estava, ainda estando a falar, Jesus estava ali falando para o povo, ali pregando para a multidão. E eis que chegou Judas, um dos 12, não é da massa, não era um da galera que estava ali, da multidão, um Zé Polvinho que estava ali, não. Era um de dentro. Era um de dentro, não era um de fora. Era um de dentro. Um dos 12. E com ele grande multidão. Olha o tamanho da confusão. Com espada e porretes. É triste, vaso. É triste, mas quem vem contra você com falsidade, quem senta em mesas dos nossos inimigos não tem dó de gente não, vaso. Bota isso na tua cabeça. Quem senta na mesa dos teus inimigos não tem pena de você. Maria Conceição. Quem senta na mesa dos teus inimigos não tem dó de você. Quem senta na mesa dos teus inimigos te vende por um gole de café, um prato de comida, uma cesta básica. Te vende por uma roupa usada. Te vende por qualquer coisa. Não tem dó não. Mas Deus, ele vai tirar as vendas dos teus olhos. Porque tem gente que é fazendo e tu tá aí que nem bobaiano. Célia Ferreira. Tem pessoas que vai fazendo e a gente vai deixando passar. Até quando você vai deixar passar essas covardias? Até a hora que acontecer uma coisa com você mais pesada? Você vai esperar acontecer algo com você?
Você vai esperar você apanhar na rua por causa da falsidade dos outros? Você vai esperar alguma coisa ruim acontecer para você poder se tocar e entender que essa pessoa não é para a tua vida, que essa pessoa está agindo de má fé? Você precisa entender isso. E o que que eu faço? E se essa pessoa for da minha família, isole. E se for meu marido, ore, veja o que Deus quer. Fabiana Matos. Você tem que estar em oração, para de se prender em laços de prisões, escravidões emocionais. Porque senão você vai ser escrava das covardias a vida inteira. Senão você vai ser escrava disso a vida inteira, até uma hora que acontecer uma tragédia, uma coisa ruim com você, porque as pessoas começam fazendo coisas poucas e começam aumentando, daqui a pouco dá até sangue, dá até uma coisa errada. Deus, ele vai mostrando, ele vai falando, olha minha filha, sai disso, essa amizade aqui não tá legal, esse relacionamento aqui não tá legal, sai filha, por favor, observa. Isso não tá bom. Aí você vai passando por cima de Deus, vai dando de doida, aí fazendo de cega. Não, vai melhorar, vai mudar. Entende uma coisa, gente falsa não muda. Essência. Só Deus para fazer isso. Porque pode até sair do mundo e ir para a igreja, mas na igreja ainda é falsa, fofoqueira. Porque a essência da pessoa, entendeu? Não é uma fraqueza, que nem fumar um cigarro. Quem fuma um cigarro, ora e Deus liberta do cigarro. Quem usa uma droga, a pessoa ora e Deus liberta da droga. Mas quem é falso se acostuma e acha natural, não vai pedir libertação. Dificilmente você vai ver alguém orar e dizer assim: Senhor, me liberta da falsidade. Não, porque para ela é normal ser falsa. Falar de um, falar de outro, sentar aqui, sentar na mesa do inimigo. É normal, não vai pedir. Não vai pedir libertação porque está acostumada, nasceu assim. Falsidade não é uma lepra que pega, não. Você nasce. Traidor nasce traidor. Trai qualquer um. Trai qualquer um. Não tem essa. Ai, Jesus transforma. É muito mais fácil Deus transformar a prostituta, o traficante, do que uma pessoa falsa. Deus pega o traficante ali, limpa, trabalha na obra e joga na obra. Porque ele quis libertar o tráfico. Mas é um cara que tem uma mente boa. É um cara sincero, só entrou na vida errada. As fraquezas da carne dele derrubou ele para a vida errada. Uma prostituta, começou nova na vida, tá lá na prostituição, mas às vezes tem um coração bom. Às vezes é uma pessoa sincera, mas infelizmente caiu nessa vida. Se liberta da prostituição, Deus vai lá e liberta. Agora, gente falso, meu irmão, gente falsa é falso em qualquer lugar. Pode ir para a igreja, ficar a semana todinha lá. Você pode ver que vai fofocar de todo mundo, vai falar de todo mundo, vai falar mal de todo mundo. Falar mal dos filhos, falar mal da mãe, falar mal do pai, fala de todo mundo, escapa ninguém. Tá entendendo? Dificilmente você vai ver a pessoa dizer: Senhor, eu sou tão falsa, me liberta. Não vai dizer. É o caráter da pessoa. A pessoa nasce, passa qualquer um para trás. Tá entendendo? Passa qualquer um para trás. Por dinheiro, por amizade. Passa qualquer um que ajuda ela para trás. Gente sem caráter, sem gratidão. Você vai esperar o que de um ingrato? Vai esperar o que de uma pessoa falsa? Deus vai trabalhar na vida dela. Vai não, mulher. Vai não é porque Deus não pode não, é porque é essência. Cobra muda de pele, minha querida, mas ela é cobra ainda e não vai mudar não. Pare de se iludir. Pare de se iludir. Caráter a ser forjado tem que querer para ter o caráter forjado.
Tá entendendo? Tá compreendendo? Caráter. Caráter a ser forjado. Tem pessoas que têm a maldade dentro do coração. Mas quando a gente quer e a gente se arrepende, Deus muda. Mas tem pessoas que se acostumou a ser assim, desde pequena, desde criança, já era assim. Ninguém se torna falso da noite pro dia, não, minha filha. Nasce. Entendeu? Nasce. Você vê aquela tuas conhecidas quando era novinha? Tudo fofoqueirinha, arrumava confusão na tua família? Nasce. Você vê criança. Ah, tá falando mal das crianças. Não, é verdade. O espinho, quando tem que prestar, de pequeno traz a ponta. A gente já conhece uma pessoa desde a infância, a gente já sabe como é que é. Ah, mas não pode falar da criança não, mas tem umas que são. O caráter a gente nasce. Somos criança hoje, amanhã adolescente, depois adultos. Nasce assim, você já sabe. Já tem uma noção de que a pessoa vai ser. A gente que é mãe tampa o sol com a peneira, que gosta das crianças, mas a gente já sente. E falsidade é uma coisa que tem gente que nasceu assim. Qualquer lugar que ela for, ela vai ser isso. A pessoa vai estar ajudando ela e ela vai estar falando mal. Porque além de ser falso, ainda são ingratos. Porque na maioria das vezes que você é traído por pessoas de perto, são pessoas que você ajudou, pessoas que você acolheu, pessoas que você entregou o seu melhor. E tu acha que porque tu entregou o teu melhor, alguém vai ter consideração se não tiver caráter? Gratidão revela caráter. Você vai ajudar, vai ajudar, vai ajudar. No final, vão falar mal de você, vão vender você por aí, vão falar até coisa que você não fez. Dos teus defeitos, como se todo mundo fosse perfeito. Ah, eu vou parar de ajudar? Não, você só precisa agora observar. Deus não quer que você se torne uma pessoa ruim por causa dos outros. Deus não quer que você mude a sua essência de bom coração, a sua essência de ajudar o próximo porque fulano foi ingrato. Mas você precisa observar. Observar. Quem você coloca na tua vida e quem você coloca para você ajudar. Fulano está no processo. Se Deus não mandar, eu não ajudo. Não adianta. Por quê? Porque eu sei que se eu ajudar, irmão, 90%, Mônica. Glória a Deus, Mônica. Vamos curtir essa live. Você que chegou aqui, ó, deixa a sua curtida, aperte aqui em cima. Olha aqui pra mim, não vá embora sem curtir, não. Aperte aqui em cima, deixa a sua curtida para abençoar. Vamos subir essa live. 99% das pessoas que eu ajudei se voltaram contra mim. Não acredito, não. 99% das pessoas que eu lutei dentro da minha casa. Dentro da minha casa. Porque antigamente eu era assim, ó. Eu vi uma pessoa que tá sem rumo, eu tava dentro de casa. Eu era assim. Eu era tão boba. Eu era tão besta. As pessoas faziam o que queria comigo, vaso. Falava de mim hoje, no outro dia eu tava lá de novo. A carência. Antes de eu conhecer Jesus, eu era uma pessoa hiper carente. Hoje, se vacilar comigo é uma vez só, eu perdoo, mas acabou. 90% das pessoas que eu ajudei se voltaram contra mim, falaram mal de mim, inventaram mentiras de mim. Pessoas que eu amei, pessoas que eu zelei, pessoas que eu orei. As pessoas que eu orei hoje são os meus piores inimigos. As pessoas que eu mais orei, que eu mais comprei guerra no mundo espiritual, hoje são as que mais falam mal de mim. Porque quando eu entrei na vida delas, para quebrar a maldição de morte, fechar a cova, para ajudar em quebra de maldição, os demônios que estavam sobre ela, que eram para sair, fizeram a cabeça dela contra mim. Influência maligna espiritual existe. E elas não perceberam
e se voltaram contra mim. Hoje, antes de eu ajudar alguém, eu penso 2 vezes, porque eu sei que a maioria que eu ajudo vão embora e ainda falam mal, ainda criticam. Ai, mas eu acho que a bispa pintar unha de vermelho não é de Deus. Mas quando foi para mim orar, para quebrar, fechar a cova do filho, da família, eu servi com unha vermelha e tudo. Quando foi para tirar da depressão, para orar, eu servi. Depois eu não servi mais. Teve gente que até denunciou meus vídeos. E eu digo uma coisa para você. Aprendi que Judas não está lá fora. Aprendi a duras penas que Judas está sempre dentro do ambiente. Sempre no convívio. Judas é o pior. É o pior. Porque é do convívio da gente. Não vai só nos prejudicar, mas vai nos ferir. Vaz, eu fico imaginando Jesus. Porque Jesus, ele era filho de Deus, ele é filho de Deus, mas ele veio como homem aqui. E eu fico imaginando muitas vezes Jesus ali dentro de toda aquela situação, porque ele sabia para que ele tinha vindo. Mas isso não anula ele ser um ser humano. E eu imagino ele olhando Judas ali e o entregando. Eu imagino Jesus vendo ali Pedro negar. Eu imagino Jesus naquela cruz dizendo: Senhor, faça esse cálice, meu Pai, de mim. Na pior hora de agonia não tinha ninguém. E muitas vezes a gente espera que as pessoas tenham gratidão. Quem foi grato com Jesus, querida? Até hoje nós somos ingratos com Ele. Dentro do sacrifício da cruz, nós somos. E a gente está esperando o quê? De seres humanos que estão esperando um momento só para nos ver pelas costas. Deus vai abrir os teus olhos. Escute isso aqui. Os teus olhos serão abertos. Mas em nome de Jesus, tome vergonha na face. Quando Jesus mostrar, tome uma atitude. Deus nunca vai desmascarar ninguém só para você saber, não. Deus vai desmascarar para que você se livre. Não é para você ficar lá. Ai, fulano me traiu. Ai, me traiu. Ai, que lindo. Vou te perdoar. Vem para cá para minha casa. Vamos jantar. Vamos fazer tal coisa. Ei. Deus acabou de te mostrar algo, pelo amor de Deus, entenda. Se você não entender isso agora, você vai passar processos piores. Pode ser até processo de sangue. De sangue. Porque gente falsa é capaz de... Judas entregou Jesus para a morte. Eu sei que era um propósito, mas eu não estou falando do propósito. Eu estou falando da atitude. Não é do propósito, não. Eu estou falando da atitude. Eu sei que era um propósito de Jesus ir para a cruz, mas a atitude de um dos 12, um do convívio, entregá-lo para a morte. Tem gente que é assim, minha filha, entrega você para morrer em 2 minutos, tá nem aí. Se você vai apanhar na rua, se você vai presa, se você... Não tão preocupado. Tem gente que tá querendo é que você morre mesmo, tá aí do lado, mas tá doido para se ver livre. Tem gente que quer que você apanhe no meio da rua por causa de fofoca. Tem gente que quer destruir sua família, ver você na lona. Tem gente que quer que você volte pro seu passado. Tem gente que quer ver você passando fome, passando necessidade. Os de fora a gente já sabe, né? Nós temos aquelas inimigas que a gente sabe que são declaradíssimas. Mas você precisa entender, Aparecida, que sempre tem os de perto, os infiltrados, aqueles que estão como Judas, comendo e bebendo. Comendo e bebendo conosco. Mas estão ali
realmente sentando em outras mesas, falando da nossa vida, do nosso momento difícil. Só quem vai poder falar do que você passa é quem está com você. Só quem vai poder falar o que realmente está acontecendo contigo é quem você falou, quem conviveu. Tu quer ver uma coisa? Leva uma pessoa para ficar na tua casa aí uma semana. Para tu ver como quando sair da tua casa vai dizer que tu ia no banheiro, que tua calcinha estava estendida no coiso, porque a gente que é mulher às vezes deixa. Que tua casa isso, que tua casa aquilo. Só para observar. Ah, mas você viu? Não varreu a casa hoje, não passou pano. Você viu tal coisa na casa dela, você está ajudando a infeliz, e a infeliz está ali. Procurando a brecha. Aí você deu o teto, a pessoa ainda sai falando mal de você, contando a tua intimidade. E assim é a vida. Os inimigos, eles supõem. Inimigos de fora, presta atenção nisso aqui. Os inimigos de fora, eles supõem e eles só sabem da nossa vida aquilo que os infiltrados contam. Agora, os que estão dentro da casa, dentro da nossa vida, é só brecha. Ah, isso aí não presta não. Essa aí não presta não. Fez isso e isso aqui. A santa, né? Porque tem gente que quer apontar o teu pecado para justificar a maldade que faz. Tem gente que quer pegar os teus defeitos para justificar a falsidade dela de falar de você. Eu não estou falando, estou falando a verdade. Falsa. Fica pegando o defeito da outra para falar mal, usando o defeito dos outros para poder abrir a vida dos outros, para quem não tem nada a ver. Judas. Amém? Glória a Deus. Você que está chegando aqui agora, eu quero que você curta esse vídeo, toque 2 vezes na telinha. Presta atenção aqui, olhe para mim. Toque 2 vezes na telinha, ou você pode apertar aqui em cima, tem 3 pontinhos, deixa a sua curtida para me abençoar aí, curta esse vídeo, deixa o seu pedido de oração, tá certo? Às 18h30 eu vou estar aqui, tá? Às 18h30 eu vou estar aqui juntamente com vocês de novo, tá certo? Deixa a sua curtida, o seu pedido de oração. E outra coisa, gente, vocês sabem, eu tô aí para bater meus 100 mil, né? Minhas 100 mil curtidas, meus 100 mil seguidores. Então eu queria muito pedir para vocês me ajudar na minha meta, porque eu vou bater com a minha plaquinha, minha foto nova do YouTube, em nome de Jesus. E muitos lutaram para mim não estar aqui. Muito Judas de dentro lutou para que eu não estivesse aqui hoje. Mas eu estou aqui porque eu fui escolhida por Deus. Você também está aí porque você foi escolhida pelo Senhor. Então eu quero pedir a ajuda de vocês. Tem seguidores que são novos, outros que já estão comigo há algum tempo. Eu queria pedir para vocês compartilharem, para a gente bater essa meta dos 100. Quando chegar a minha plaquinha, eu vou mostrar para vocês. Eu creio que eu vou receber, né, com 100k, eu acho que eu recebo a minha plaquinha com 100 mil seguidores e rumo a 1 milhão, né? Em nome de Jesus, alcançar mais vidas, né? Com a palavra, com a direção e também com as revelações, né, gente? Tem pessoas que não creem na revelação. Eu sempre trago pela manhã mais a palavra e à noite mais a revelação, né? Mas a gente não tem culpa, né? Tem pessoas que querem nos culpar, sabe, Rosa? Tem pessoas que dizem assim, eu não creio na revelação toda hora, que Deus não revela toda hora. Revela para quem tem dom. Quanto mais você utiliza o dom que você tem, mais Deus ele vai te dando. Agora, se você é uma pessoa que você não usa para o próximo dom, aí ele vai enferrujando. Então, as revelações, elas vêm de Deus para nós passar para vocês e ela vai no endereço certo. Você está entendendo? É revelações coletivas, mas ela vem no endereço certo. Tanto é que as pessoas que entram nas revelações, elas dizem assim, olha, está acontecendo exatamente isso comigo. Por quê? Porque muitas vezes não dá para Deus falar com tantas pessoas no individual. Então vem a revelação coletiva e Deus traz até os vídeos as pessoas certas para receber. Vai ter momentos que você vai ouvir uma revelação e você vai dizer, opa, não é para mim.
E vai ter momentos que vai realmente dizer, opa, é para mim. Porque o mundo espiritual, ele é assim. Você sabia que Deus fala conosco até através de uma placa? Eu mesmo vejo Deus em tudo, vaso. Às vezes eu tô assim, eu olho para uma placa de ônibus, tem uma frase, eu olho para tem uma frase, eu digo, Deus está falando comigo. Porque quando a gente tem sensibilidade, a gente sente a presença de Deus. Né? Então, eu não tenho culpa, desde que eu nasci, eu não tenho revelação de revelar CPF, mas Deus me mostra no mundo espiritual situações, e eu trago para vocês, porque foi para isso que o Senhor me trouxe aqui, e eu não posso me acovardar dentro disso. Quem não tem o dom, não vai entender. Tem até um louvor que fala assim, ó, mas quem não tem, tem inveja de quem tem, quer matar quem tem, destruir quem tem, mas fica tranquila porque não vai roubar. Quem tem, tem. Quem tem, tem. E a gente tem que aprender a respeitar. Eu não revelo por CPF, mas eu respeito quem tem as revelações mais profundas. Tá aí cada um na sua. Porque quanto mais a gente busca, mais Deus nos dá. Se você tem um dom aí, Roseli, se você tem um dom aí, né? Você tem um dom, e você se aprofundar nesse dom, você vai ver o que Deus vai fazer. Eu tenho um dom de buscar de revelação. Você vai, Senhor, aumenta o meu dom, Senhor, desarma o meu dom, eu quero ver, eu quero ajudar pessoas, eu quero usar meu dom para ajudar pessoas. Você vai ver o que Deus vai fazer. Você vai ver como se abre o mundo espiritual para quem busca. Porque não é todo mundo que vai ser escolhido para a mesma coisa, né? Não é todo mundo que vai ser escolhido... Leva a bichinha para lá. Não é todo mundo que vai ser escolhido para a mesma situação, entendeu? Eu fui escolhida para cá. Tem outros que são escolhidos para dentro do templo. Entende isso? Outros são escolhidos para o presídio, para pregar lá, outros... E assim Deus, ele vai movimentando. Já pensou? Se todo mundo fosse usado igual, como seria a situação? Deus não usa ninguém igual. Deus chama cada um para um mover diferente, né? Assim como os dedos da mão são diferentes, assim somos nós com os dons que Deus nos dá. E tem pessoas que querem que a gente se sinta culpada, né? E você não pode se sentir culpado. Então, quero convidar vocês para falar das revelações 18h30, viu? Que Deus abençoe, né? Que Deus ilumine você, que Deus... E quando você vê revelação, preste atenção. Nem tudo é para você. Você tem que ter ali, quando você abrir o vídeo, você tem que, Senhor, essa revelação é para mim, aí você vê. Quando é com a gente se arrepia, a gente sente. Vem nome da pessoa na cabeça da gente. Vem o decidimento e a confirmação no nosso coração. Porque quando Deus fala com a gente, Rosa e Nanda, Deus abençoe. Quando Deus fala com a gente, Ele testifica. Ele fala, é você, eu tô falando contigo. Tô falando com você. Entendeu? Glória a Deus. Aleluia, Dolores, que Deus abençoe seu filho João. Vamos fazer uma oração agora, nesse exato momento. Quero orar por você agora. Olha o que eu acabei de receber ao vivo. E que foi que tu arrumou isso aqui? Olha isso aqui. A graça e a paz a todos. Nossa, amém? Olha aqui. Olha aí. Eita, menina. Daqui a pouquinho tem live comigo, hein, Bispo? Meio-dia? Meio-dia agora. Eita. Meio-dia tem live comigo, simplesmente Paulo Lima. Que benção aqui, rapaz. Pode ir lá, senão vai comer aqui ao vivo. Tem que orar agora? Eita, que benção, rapaz. Aí, tamanho das glórias. Eita, glória. Tá vendo? Vai orando e a benção vai chegando, né? Amém? Vamos fazer uma oração nesse exato momento. Quero orar por vocês, quero profetizar na vida de vocês, que o Senhor possa trazer a direção, né, na vida de vocês, que o Senhor possa trabalhar na vida de vocês. Agora meio-dia, tá? Meio-dia. Agora, nesse exato momento, meio-dia. Que hora é essa, gente? Deixa eu ver aqui. Meio-dia agora tem live com ele. Pronto, meio-dia. Você que ainda não é inscrito no canal dele, vai lá se inscrever, cuida. Meio-dia tem oração forte com meu esposo, meio-dia. Nós vamos orar, né? Ele vai trazer para vocês. Simplesmente Paulo, quem segue aí e quem não segue, faz parte desse propósito de oração, todo meio-dia com ele, tá certo? Eu tenho certeza que grandes coisas Deus fará aí, né? Vamos lá seguir. Simplesmente Paulo. Simplesmente Paulo, todos os dias, segunda a sexta, ao meio-dia às 10 da noite. Acho que é isso. Ana Maria, Deus abençoe, Deus ilumine sua vida. Vamos lá seguir. Quem já foi lá seguir para fazer parte da oração do meio-dia? Coloca aqui, eu já fui lá. Vai lá.
Vai lá seguir para receber a bênção meio-dia. Fecha os teus olhos aí, vamos fazer essa oração em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Papai querido, Papai amado, aqui nos colocamos, Rei da Glória, diante, Senhor, a tua presença. Aqui está, meu Pai, teus filhos nessa hora, abençoa, trabalha, opera, prospera, direciona, abre os olhos do teu povo, Senhor. Teu povo precisa enxergar, o teu povo precisa ver. Meu Deus, em nome de Jesus, que todo mal, toda inveja, toda falsidade, o Senhor venha repreender, Senhor, e o teu nome venha ser exaltado, o teu nome venha ser glorificado. Eu declaro que hoje os olhos espirituais, os olhos carnais do teu povo estão sendo abertos para enxergar toda falsidade, toda traição, meu Pai, que estava em oculto, que o Senhor venha trazer, meu Pai, aleluia, diante dos olhos do teu povo. Teu povo venha enxergar e venha tomar uma decisão e venha sair, meu Pai, de toda falsidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tome seu copo com água. Que Deus abençoe. Que Deus ilumine. Abra sua mãozinha aí. Que o amor de Deus, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Está encerrada mais uma live. Espero poderosamente que o Senhor tenha falado ao teu coraçãozinho hoje. Tá bom? Não esqueça de curtir. Aperte 2 vezes na telinha. Não vai sair sem curtir o vídeo. 2 vezes na telinha e compartilhe. E deixe o seu pedido de oração. Irmão Juan, Deus abençoe. Cici, Deus abençoe. Mônica, Deus abençoe cada um de vocês. Um grande beijo e um forte abraço. Ô glória!